Olá, tudo bem? Galera dos segundos anos do ensino médio, tudo jóia? Professora Verônica, gravando aqui para vocês mais uma correção de exercícios, tá? Havia combinado com vocês na aula passada, na nossa aula do Meeting, que eu iria gravar esse vídeo corrigindo a lista de 10 questões sobre meiose que eu passei para vocês, tá bom? Então, bora nós, certo? Então, questão número 1. Número 1 é ótimo, né? Vamos lá. A questão número 1 era assim, ó. São várias frases e vocês deveriam fazer o somatório. Se vocês observarem aí no material de vocês, que tá menorzinho, né? Cada uma das frases tem um número na frente, né? 1, 2, 4, 8, até 64, né? Então, assim, vocês deveriam fazer o somatório destes números das frases corretas, tá? Eita, passou um caminhão aqui agora. Beleza? Então, assim, eu vou ler e vou dizer quais estão certas, quais estão erradas e por quê, enfim. Beleza? Vamos lá. Então, questão número 1. A meiose caracteriza-se pela ocorrência de apenas uma duplicação do material genético para cada duas divisões nucleares e é responsável pela formação de células haploides, N, a partir de células diploides, 2N. Em relação a esse tipo de divisão celular, é correto afirmar que, vamos lá para as nossas frases, tá? Então, a primeira aqui, que é o número 1. O crossing over ocorre na prófase da meiose 1 e caracteriza-se pela permuta entre os segmentos das cromátides irmãs do mesmo cromossomo. A permuta das cromátides irmãs, ela se dá dos cromossomos diferentes, né? Por isso, a ideia da variabilidade genética, né? Quando existe essa troca de material genético entre os cromossomos que não são iguais, é que dá essa variabilidade. Então, a nossa número 1 está errada por causa disso, tá? Não é do mesmo cromossomo, é dos cromossomos homólogos, tá? 2, então a número 1 a gente não considera, tá? O crossing over acontece sim na prófase 1 da meiose 1, né? Na meiose 1, na prófase 1, na fase paquíteno, inclusive, tá? Mas é de cromossomos homólogos, não é do mesmo cromossomo, tá? 2 ali. A redução pela metade do número de cromossomos ocorre a meiose, confere à meiose uma importância fundamental na manutenção constante de cromossomos da espécie. Exatamente, né? Então, a meiose, ela vai acontecer lá nas células germinativas, lá para a formação dos gametas, tá? Então, assim, para manter o número, né? Porque se nós pegarmos duas células somáticas, vamos pensar no ser humano, que é sempre mais fácil, que tem 46 cromossomos. 46 mais 46 vai dar 92. Então, vai dar um outro ser vivo, né? Não vai dar um ser humano. Então, para formar um ser humano, precisa de duas células com 23 cromossomos. 23 mais 23 dá 46, novamente formando um novo ser vivo, tá? Por isso, a número 2 está certa, né? Faz a manutenção do número constante de cromossomos da espécie. Então, a 2 tá ok, tá? Aí, aqui tem a número 4 aqui, ó. A meiose ocorre durante o processo de formação das células reprodutivas e possibilita o aumento da variabilidade genética dos seres vivos que a realizam. É isso aí, né? Então, assim,
Por que que tá certo isso? Porque a variabilidade genética vai se dar porque vai se unir duas células de dois seres diferentes, né? Para formar um novo ser. Então, pensando de novo no ser humano, que é sempre mais fácil a gente relacionar, né? Vamos pensar nos pais de vocês, nas pessoas que geraram vocês. É o pai e a mãe, né? Sempre vai precisar do masculino e do feminino, a célula masculina e a célula feminina, né? O espermatozoide e o óvulo, eles precisam se unir, então vem de dois seres diferentes, né? O que faz essa questão da variabilidade genética acontecer, tá? Então, a 4 também tá correta. Então, aqui tem a número 8 aqui na frente, né? A primeira divisão meiótica é reducional, a gente viu isso na aula passada, né? Enquanto a segunda é equacional, tá? Já que a partir delas são formadas duas células diploides e 4 células haploides, respectivamente. Então, o número 8 também tá corretinha, certo? Na anáfase, aí aqui tem o número 16 aqui, ó. Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares de homólogos. Na anáfase 1, ocorre a separação dos pares homólogos, havendo a migração polar dos cromossomos duplicados. Sim, na anáfase 1, tá os cromossomos duplicados, na anáfase 2, aí ocorre a separação, né? Realmente lá dos centrômeros para a formação dessas células haploides. Então, a 16 também tá corretinha. Então, a 16, ok. Então, até agora a gente tem 2, 4, 8, 16. Vamos lá para 32. As anáfase 1 e 2 são semelhantes entre si, à medida que os centrômeros se dividem e as cromátides de cada díade migram para o polo da célula. O que acontece aqui, ó? Na anáfase 1, não ocorre a divisão dos centrômeros, tá? Então, a 32 está errada. A 32 para a gente não serve porque na anáfase 1 não ocorre a divisão dos centrômeros, certo? Então, a 32 a gente não conta. E a 64, na metáfase 1, os pares de cromossomos homólogos duplicados encontram-se na placa equatorial, na metáfase, então no meio, lá no equador da célula. Tá certo ali, ó. Os pares de cromossomos homólogos duplicados encontram-se na placa equatorial da célula. Isso aí, 64, ok também. Deixa eu só revisar aqui, até ao vivo, entre aspas, né, no vídeo, eu fiquei na dúvida, quando eu estava lendo, a número 8, né? Eu acho que eu respondi errado para vocês. Deixa eu voltar aqui no material, né? Então, vamos lá. Aqui. Primeira etapa, meiose 1, reducional. Segunda etapa, equacional. Reducional. Tá certo. Então, tá certo o que eu falei para vocês. Estou verificando lá no material, exatamente no material que eu passei para vocês, tá? Então, a gente tem... Esperando passar o caminhão, né? Então, a gente tem corretas, tá? 2, 4, 8, 16, 64. Somando aqui com vocês. Eu sou ruim em matemática, tá? Eu sei que vocês são melhores que eu. Vou somar na calculadora aqui. 2 mais 4, mais 8, mais 16, mais 64, deu 94. Ok? Número 1 era isso. Bora para número 2. Dúvidas, mandem mensagem, galerinha. Lembrem disso. Vamos lá. A 2 é moleza. Aliás, a maioria das questões dessa lista é fácil, tá? 2. O processo de divisão celular de uma célula somática, as células do nosso corpo, tá?
somática humana, então humana são 46 cromossomos, lembra? Né? Os seres humanos têm 46 cromossomos nas células em geral, que são as células somáticas, tá? Então, uma divisão celular de uma célula somática, mitose, tá? Mitose, vai dar origem a duas células com 46 cromossomos, letra E. Aqui, ó, duas células com 46 cromossomos. Então, as divisões que acontecem na célula somática são a mitose, não é a meiose. Meiose é só nas células germinativas, tá? 3. Um bioquímico mediu a quantidade de DNA em células cultivadas em laboratório e verificou que a quantidade de DNA da célula duplicou. Vamos lembrar lá, ó, lá na interfase, eu expliquei para vocês. A interfase, ela está dividida em 3 fases, né? G1, S e G2, tá? Na fase S da interfase é o momento que acontece a duplicação do DNA, que esse pesquisador localizou aí. Então, nas nossas alternativas aqui, a nossa única resposta correta é a letra A, né? Então, a quantidade de DNA da célula duplicou entre as fases G1 e G2, que é a nossa fase S, tá bom? Não é na prófase, na anáfase, não é na metáfase, não é na prófase 1 e nem na prófase 2, tá? Então, a duplicação do DNA, ela sempre ocorre na interfase, lá na fase S. Tá? Letra A, no número 3. 4. Ao final dos processos de divisão celular, verifica-se uma etapa conhecida como citocinese. Nela ocorre... Letra E aqui, ó, divisão do citoplasma. Então, a citocinese, ela vai acontecer quando termina todos aqueles processos lá de cromossomo para cá, cromossomo para lá, né? Quando termina, né? Não é a duplicação do material genético, a gente viu ali a duplicação do material genético. Acontece na fase S da interfase. Reorganização do envoltório nuclear acontece na última fase, né? Da divisão celular, que é conhecida como telófase, né? A nossa telófase. Deixa eu voltar aqui que eu estou perdidinha aqui. Descondensamento dos cromossomos também vai acontecer lá no final, lá na telófase, né? Pareamento dos cromossomos na placa metafásica é na metáfase, né? Então, a citocinese é lá no final, quando terminou tudo, depois da telófase, tá? Letra E, divisão do citoplasma. Número 5. A mitose e a meiose são 2 processos importantes que garantem a divisão das células. Sobre a meiose, marque a alternativa incorreta, a alternativa errada. Vamos ler uma por uma lá. Letra A. Na meiose, são formadas 4 células filhas. Sim. B. Na meiose... Não, perdão. A meiose ocorre em células somáticas dos animais. A meiose ocorre em células germinativas, tá? Aqui a nossa resposta errada, incorreta, né? Que é a nossa alternativa B. Então, a 5, a nossa alternativa é a B. Vamos ler o resto lá para a gente estudar. Letra C. Na meiose, observa-se a formação de células filhas com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Perfeito, né? É o que a gente quer na formação de células dos gametas, né? Dos nossos células reprodutivas. Então, perfeito. Letra D. 2 divisões celulares são observadas na meiose. A gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Então, são 2 divisões, né? E letra E, na prófase 1 da meiose, pode ser observado o crossing over. O crossing over acontece na prófase 1, lá dentro da fase paquíteno. Lembra lá que eu falei bem na aula passada para vocês gravarem essa fase? Aí, ó, então, número 5, letra B de bola.
ok? 6. Durante a prófase 1 da meiose, ocorre um evento responsável pela variabilidade genética. Como esse evento é conhecido? Acabei de falar ali em cima, é o tal do crossing over, né? Então, na meiose 1, na prófase 1, tem a fase paquíteno, é onde ocorre o crossing over, que é essa troca genética que garante, né, a variabilidade genética da espécie. Então, letra B. Número 6, letra B de bola também. Número 7. Qual é a função da meiose? Então, né, por que a meiose ela é importante? Então, vamos lá. Letra A. Formação de novos tecidos? Não, né? Os novos tecidos são os nossos tecidos do nosso corpo, de modo geral. Eles são do nosso corpo, então são feitos de células somáticas, não de células germinativas, então a meiose não ocorre para formar novos tecidos. Letra B. Formação de neurônios e células do tecido epitelial. Não. Letra C. Responsável principalmente pela formação da notocorda durante a 3ª semana de gestação do desenvolvimento embrionário. Nós vamos chegar nessa fase aqui, a próxima matéria de biologia do 2º ano é reprodução, tá? É bem legal, embriologia, mas não. Nessa formação do desenvolvimento embrionário ocorrem, assim, mitose o tempo todo, mitose das células, tá? Meiose não é. Letra D de dado, reposição das células epiteliais hepáticas. Células epiteliais são as células da nossa pele, células somáticas, e células hepáticas é a célula do nosso fígado. Não. E agora tá a nossa resposta, né? Qual é a função da meiose? Letra E, formação de gametas. Moleza, né? Vamos lá. Número 8. Essa aqui é decorebinha, né? 8. A sequência das subfases da prófase 1 é letra D de dado. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Tá? Esse aqui é decoreba, eu passei para vocês isso na aula passada, tem no material de vocês. É só consultar lá e responder aqui. Beleza? Vamos lá. Número 9. Uma célula em divisão apresenta cromossomos homólogos pareados no equador da célula. Lembra lá? Com quiasmas visíveis. Lá na metáfase, tá? A próxima fase, então a fase que tem depois da metáfase, será a metáfase, anáfase, que é caracterizada pelo, qual é a característica da anáfase, né? Então, na metáfase, os cromossomos estão lá no meio. Na anáfase, esses cromossomos vão para os polos da célula, lembra? Então, vamos lá. Ó. Das nossas alternativas A, B, C, D, só tem uma que tem anáfase. Moleza essa resposta aqui, né? Então, é a letra A, anáfase 1, separação de cromossomos homólogos. Ah, muito barbado isso aqui, né? Número 10 e última, mais uma molezinha, olha lá. No processo de reprodução celular, ocorrem os processos de mitose e meiose que apresentam características diferenciadas na produção de novas células. Blá, 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 né? A troca de partes dos cromossomos na meiose, o chamado crossing over, a gente já viu isso várias vezes nas outras questões, ocorre normalmente na etapa conhecida como prófase 1. Letra A. Moleza esses exercícios, né, galera? Então tá, assim. Assistam, corrijam os exercícios de vocês. E se vocês permanecerem com dúvidas, mandem mensagem. Beleza? Até a próxima correção de exercícios. Um beijinho e um abraço em todos. Tchau, tchau.